Então, ok, existe essa dualidade desde sempre, mas o desequilíbrio de harmonias, de relações, não foi sempre assim. Houve um tempo que essa desigualdade entre gêneros não existia, que havia harmonia, que as pessoas viviam em harmonia. Homens e mulheres exerciam funções, cada um diferente, suas funções, a fim de somarem forças juntos. Eles fluíam com a natureza. Não possuíam as coisas, eram guardiões e utilizavam das coisas para viver e não para acumular. Os animais que tinham que caçar para comer. Os lugares, eles viviam meio como nômades, né? Eles viviam mudando em relação aos ciclos da natureza. Então, se aqui agora tem fruto, é aqui que eu vou com a minha tribo. Se aqui tem o animal que eu preciso, é aqui que eu vou. E ia fluindo com todo esse movimento natural. E cada um, o homem podia ir lá caçar, a mulher ficava cuidando dos filhos, fazendo as coisas, mas não existia você fez uma coisa que é mais insignificante do que a que eu fiz. Porque se um caça e o outro cuida, os dois estão fazendo alguma coisa importante. Porque se um não fizer o papel que está fazendo, vai faltar. Então eles entendiam isso. Só que o tempo foi passando e ao sentirem que eles precisavam aí ter uma necessidade de se fixar em um ponto e não mais viver ciclando e caminhando pela terra, eles adotaram um novo modo de viver. E aí agora delimitaram os espaços, construíram lugares para chamar de seu. E os animais que eles fluíam e caçavam quando precisavam, agora começaram a ficar acondicionados num espaço para servir a eles. E aí os animais que eram os predadores tinham que ser extintos daquele lugar, e aí foram delimitando. Começou então aí o conceito de propriedade das coisas. E nesse momento o conceito de propriedade já foi deturpado. Porque o conceito de propriedade dá um sentimento de posse. Então eu possuo essa propriedade. Uma vez que eu possuo, eu não possuo outra coisa. Então eu tenho o sentimento de escassez. No sentimento de escassez eu tenho necessidade de me sentir seguro. E para me sentir seguro eu preciso usar a minha força. E aí, tudo agora tem que ter um dono. E a mulher, nesse momento, passa a ser também propriedade do homem. Para a procriação, porque a procriação naquele momento, então, começou a ser vista como segurança contra essa escassez da propriedade. Então, ter filhos significava que eu conseguiria proteger a minha propriedade e também expandir e conquistar mais coisas. Veja, isso é muito, muito antigo. E aí começou. Nasce, então, aí o sistema chamado de patriarcado. Né? É muito mais complexo a explicação de tudo isso, mas dando só um início de como isso aconteceu. Nasce o patriarcado, tá? Que a gente deturpa, patriarcado, culpa dos homens, Patriarcado é um sistema que não tem a ver com o homem ou com a mulher. Aconteceu que esse sistema, ele era denominado um sistema social que homens adultos, até porque ele se tornou o senso de propriedade e possuiu a mulher como também uma propriedade, que os homens adultos agora manteriam o poder primário e predominariam as funções de liderança política, de autoridade moral, de privilégio social e controle das propriedades. Porque eram os fortes. E esqueceram nesse momento da força que existia no feminino, que mantinha tudo isso. Então, o patriarcado no domínio da família, o pai era a figura paterna que mantinha a autoridade sobre as mulheres e sobre as crianças. Mantinha? Mantém até hoje, né? Ai, em alguns lugares, viu? Que em alguns lugares não é assim, não. Tem salvação. Algumas sociedades patriarcais também eram chamadas de patrilineares. Por quê? O que significa isso? É uma propriedade, a propriedade e o título eram herdadas pelos homens. Eram passadas de descendência a descendência só na linhagem masculina. O que acontece hoje em muitos lugares ainda, né? Nós sabemos. Então, o sobrenome. Então, a mulher tem que ter aquele sobrenome para fazer a linhagem daquele masculino sobreviver, né? Por quê? Pelo sentimento de escassez e de propriedade. Historicamente, o patriarcado tem se manifestado na organização social, então, como já dissemos, legal, política, econômica, de grande gama de diferentes culturas. Do ponto de vista da psicologia junguiana, o patriarcado, ele pode ser visto como a expressão de uma forma atrofiada
e imatura de masculinidade. E, portanto, um ataque à própria masculinidade em sua plenitude. E também um ataque à feminilidade em sua plenitude. Eu creio que é isso mesmo. Então, os saberes do feminino e a honra a essa energia ficaram para trás. Não mais eram importantes. Precisamos agora só de força, de muita luta para conseguir mais propriedades e aí ficarmos todos seguros, sem escassez. E nessa começam todas as guerras internas e externas do ser humano. Muitas mulheres foram mortas, como nós sabemos, queimadas, simplesmente por tentarem manter a sua natureza feminina de conexão com tudo o que existia, com as ervas, com as plantas, com os saberes, com a intuição. Tudo isso era tido agora como pecado, como diabólico. Ela não tinha mais essa força. Antigamente, as mulheres se reuniam em tribo no seu período menstrual para que naquele momento onde ela estivesse naquele arquétipo de receber as mensagens através do seu útero, pudesse dizer aos homens o que fazer, se deviam ir à luta ou não, a intuição pelo recolhimento. Isso não era mais honrado, isso começou a se tornar banido, sujo, encarado como algo que não era mais sagrado. Ela gestava, sim, ela trazia a humanidade ao mundo, mas isso acontecia porque os homens fecundavam ela. E nisso isso tornou com que a convivência entre os gêneros, homem e mulher, nesse lugar da matéria, ficasse nesse lugar de briga, de guerra, né? E de muita, muita opressão.